Senhoras e senhores, boa noite, sejam muito bem-vindos. A partir de agora, durante 3 noites, nós vamos mergulhar no amor. Um amor na prática, um amor segundo Platão, um amor que precisa ser traduzido em comportamentos. Este nosso evento tem um grande objetivo: fazer com que você consiga perceber, aplicar e multiplicar o amor nos seus relacionamentos, no seu trabalho e nos seus negócios. Este evento é patrocinado pelo Clube dos Pensadores, que é meu clube de leitura, que será lançado ao fim do 3º dia. Mas hoje eu me comprometo, ao fim desta aula, a fazer um sorteio de uma vaga no clube de leitura para presentear um de vocês que comigo permanecer até o fim desta aula. Para quem não me conhece, o meu nome é Samer Age. Eu sou professor, advogado, fui juiz de direito, fui delegado de polícia, tenho uma longa história com a leitura. Em 2021, eu fundei um clube de leitura e, diferentemente da onda, eu quis fazer as pessoas voltarem a ler os clássicos. Eu quis fazer com que elas voltassem a ler os clássicos. Então comecei uma luta e uma defesa de Machado de Assis, José de Alencar, George Orwell, Jane Austen, William Shakespeare, Aloysio Azevedo, Álvares de Azevedo e tantos outros. Esses clássicos são obras atemporais, são obras que conversam conosco. Quando você lê uma obra assim, você faz de Machado de Assis, o Joaquim Maria Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, o seu conselheiro, o seu amigo, o seu instrutor. A leitura transforma vidas. Foi com a leitura que eu ingressei na magistratura, que eu me tornei juiz aos 25 anos. Foi com a leitura que eu saí da magistratura e decidi empreender e ir pelo caminho da iniciativa privada. De maneira que anote uma frase: ler liberta. E liberdade é poder escolher. Quando você não pode mais escolher, quer dizer que você se tornou escravo. Quando você não tem o poder de dizer sim ou dizer não, é porque você não tem poder algum mais. E a leitura, especialmente de obras clássicas, devolve a você essa liberdade, porque devolve a você o poder da escolha que deriva da sabedoria que está nos livros. Porque a resposta que você procura está no livro que você não lê. Eu convido você a ficar comigo nestes 3 dias. E fique à vontade para curtir esta live, para curtir esta aula e para compartilhá-la com uma pessoa que precisa de libertação, de cultura, de profundidade, de entusiasmo e de sabedoria. O que eu quero fazer com você hoje? Eu quero convidar você a ser Sócrates por 3 dias. Por que isso? Nós vamos nos debruçar nesta pequena, grande obra de Platão. Nós vamos nos debruçar em O Banquete, mas eu quero convidar você a ser Sócrates. O que diz Platão sobre Sócrates na sua obra? Você vai ver agora na tela. E pela primeira vez você consegue acompanhar comigo o que eu leio lendo na tela. Platão diz assim sobre Sócrates: é costume dele apartar-se às vezes de tudo e assim ficar meditando por muito tempo, imóvel e recolhido. É um velho costume. Qual é o costume de Sócrates? Apartar-se de tudo e colocar-se a meditar. Imóvel, recolhido. É um velho costume. Quando Sócrates é condenado à morte, o que acontece? Há uma opção. Uma das obras que a gente adota no clube é a Apologia de Sócrates, de Platão, que você terá no Clube dos Pensadores. E nela fica claro que Sócrates tem uma alternativa.
ele poderia não ser condenado à morte se deixasse de viver uma vida refletida, se deixasse de influenciar os jovens a pensar. Ao que Sócrates diz, uma vida sem reflexão é uma vida que não vale a pena. Eu quero convidar você a ser Sócrates por 3 noites, a refletir sobre o amor, porque este amor refletido e colocado em prática pode e deve transformar a sua história. Por quê? Porque a grande pergunta que nós nos fazemos sempre é: o que é o amor? O amor é um sentimento que se traduz necessariamente em um comportamento que se mantém mesmo na adversidade. Vejamos aqui, o amor é um sentimento. Bauman vai dizer que a visão romântica, promovida pela novela, pelos filmes e pela literatura, fez com que as pessoas passassem a enxergar o eu romântico como algo utópico, com a ideia de que sempre o melhor amor será o próximo, porque certamente o próximo não trará os defeitos do anterior. Mas o próprio Bauman vai dizer: o mais elevado padrão de amor só se alcança ao se passar pelo teste do tempo. Coisas, trabalhos, relacionamentos, negócios que duram há 30, 40, 50 anos, esses sim conhecem e experimentam o mais elevado padrão de amor. Mas o amor é um sentimento, mas um sentimento que se traduz necessariamente em um comportamento. Amar é agir. Ainda vamos nos concentrar aqui. Amar é agir. Qualquer coisa diferente disso não é amor. Falar de amor é descrever gestos. É preciso que você entenda que o amor não dispensa a palavra, mas não precisa dela para ser evidente. Quem ama age, quem ama faz, quem ama protege, quem ama trabalha, quem ama empreende, quem ama se entrega, quem ama faz o melhor, mesmo no momento pior. Imagine você, uma mãe, e o amor que ela tem por um filho. E imagine essa mãe em um momento de adversidade. Você acha que em um momento de adversidade, essa mãe vai deixar o filho? Vai abandonar o filho? Vai deixar de lutar pelo filho? Imagine você que uma mãe, para salvar o filho, precise falar com o governador, com o presidente, com o ministro, com uma autoridade qualquer. Que ela tenha que ir ao juiz, que ela tenha que conversar com uma pessoa. Esta mãe o fará? Sim. Por quê? Porque mesmo nos momentos de adversidade, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras, o comportamento se mantém. Por isso o amor é um sentimento que se traduz necessariamente em um comportamento que se mantém mesmo na adversidade. O amor conduz às ações, mas conduz às boas ações. Em um determinado trecho da obra, especificamente na página 21 desta edição que eu leio, ele diz assim: o que deve orientar os homens que desejam viver uma vida honesta, isto não o dão nem as linhagens, nem as honrarias, nem a riqueza. Só o amor consegue dar isso. Às boas ações está ligado o amor. O amor está ligado às boas ações. Vejam, nem a linhagem, nem as honrarias, nem a riqueza.
nada disso deve orientar o sujeito a viver uma vida honesta. Porque, de fato, assim, a vida não é honesta. Porque a honestidade, na sua pureza, como virtude, ela deriva do amor ao próximo, do amor a si mesmo, do amor a Deus. E ele vai dizer, está ligado o amor está ligado às boas ações. De maneira que quando nós vemos uma pessoa agindo bem em silêncio, ela age bem porque ama. Porque se não amasse, ela não agiria bem. Mas amando, ela age bem. O amor é transformador. E, portanto, quando eu percebo um comportamento transformado de alguém, é porque esta pessoa que não amava passou a amar. Passou a amar o que faz, passou a amar o que é, passou a amar a pessoa com quem está. E esse amor faz com que essa pessoa passe a ter um comportamento distinto. É um novo comportamento. Por quê? Porque é um novo amor. Algumas pessoas dizem assim, não, Samer, mas veja, de repente, alguém pensa assim, eu amo, mas eu ainda não fiz. Eu tenho o meu sonho é um negócio assim, o meu sonho é morar na cidade X, o meu sonho é fazer isso com a minha família. Não é verdade. Se você não está lutando por isso, com todas as suas forças, não é verdade. Você não tem um sonho, você tem uma vontade. Porque se fosse um sonho, você amaria aquela ideia. E se você amasse aquela ideia, isso se traduziria necessariamente em um comportamento. E, portanto, você lutaria com afinco por aquilo. Quando eu estudava para magistratura antes de me tornar juiz, eu dizia, meu sonho é ser juiz. E como o meu sonho era ser juiz, eu passei a estudar com afinco. O meu comportamento era coerente com o meu sonho. Eu estudava de manhã, eu estudava de tarde, e se fosse necessário, eu estudava à noite. Eu fazia provas, eu corrigia provas, eu lia e relia integralmente os meus livros. O livro liberta. A aprovação está no livro que você não leu. A resposta está no livro que você não leu. E então eu lia e relia. Pois é, por quê? Porque eu amava o meu sonho. Por quê? Porque era um sonho. Se falta ação, falta amor. Alguém diz assim, não, mas fulano de tal começou a sair comigo, mas ainda não quer deixar público. Falta amor. Porque o amor inspira coragem. Na página 22 da obra, ele diz assim, ninguém é tão covarde que sucumba ao medo, fuja e não auxilie a seu amado, abandonando-o nos perigos. Eros inspira coragem. Eros inspira coragem. Esse trecho é espetacular. Ninguém é tão covarde que sucumba ao medo. Então, o amor supera o medo. Não é que você não sinta medo. O que Platão está dizendo é que no conflito entre estes dois sentimentos, amor e medo, o amor prevalece. De maneira que a pessoa é incapaz de fugir e não ajudar ao seu amado, abandonando-o no perigo. Porque o amor inspira coragem.
E isso não é só sobre relacionamentos, também é sobre trabalho, também é sobre negócios. Porque veja você o seguinte, você não consegue conceber a ideia de um pai que vê o filho em um estado difícil e simplesmente tem medo e foge e abandona o filho naquela situação. Ele não consegue fazer isso. Então, ainda que ele tenha medo do que pode acontecer, o seu amor é maior do que o seu medo. Mas isso também acontece no trabalho. Quando você vê um sujeito que está ali, ele é o empreendedor, aquele pequeno empreendedor, ele é o dono da padaria, ele é o dono da banca ali na feira, ele é um sujeito que tem um funcionário ou dois, e ele está ali trabalhando, esse sujeito vai chegar muito cedo, vai chegar 1, 2 horas antes, vai limpar o local, vai ficar até mais tarde, vai guardar as coisas com todo cuidado. Mas Summer, depois desse horário é perigoso. Pois é, mas ele vive daquilo, ele ama aquele ofício e ele precisa daquilo. O amor que ele dedica àquilo é maior do que o medo que ele tem. Eu dizia isso hoje mais cedo, em outras oportunidades também. Toda grande empresa foi uma ideia, já foi só uma ideia e começou pequena. Só que quando você olha a história de uma pequena empresa que se tornou grande, uma empresa que existe há 40, 50, 70 anos, há um elemento em comum: o amor do seu fundador. Um amor dedicado ao trabalho, a um ofício, a uma profissão, durante muitos e muitos anos. Bauman, o mais elevado padrão de amor só se alcança com o passar do tempo. E é o que nós vemos aqui. Nós percebemos então que o amor inspira coragem. Se você conhece alguém e você diz, falta coragem a essa pessoa, na verdade, não falta coragem, falta amor. Se você tem um sonho e você não luta por ele, é porque talvez não seja um sonho. Porque se fosse um sonho, seria amor. E se fosse amor, você lutaria por ele até o fim. Essa é a importância da leitura de um livro clássico, porque ele tira você do raso, faz você pensar. Como eu disse a você, eu convido você a ser Sócrates por 3 noites, e você então encontrará a sabedoria. A palavra grega entusiasmo quer dizer Deus em nós. A pessoa entusiasmada é capaz de fazer coisas que em outras circunstâncias ela não faria. Portanto, ela é dotada de toda a potencialidade divina e ela faz coisas incríveis. Platão vai dizer que quem ama é possuído por um Deus. E veja, ele diz isso antes do surgimento do cristianismo. Sem saber, Platão aponta para o cristianismo. Veja você isso em vários trechos da obra, mas veja você o que ele diz aqui na página 23 da obra. O que ama é, de certa maneira, mais divino que o objeto amado, pois possui em si divindade, é possuído por um Deus. Concluo, de todos os deuses, o amor é o mais capaz de tornar o homem virtuoso e feliz durante a vida e após a morte. Quem ama é possuído por um Deus. Quem ama é possuído por um Deus, porque nele há amor. E, portanto, Deus é amor. Não é isso que nos diz
e depois João Paulo II nos dirá, Deus é amor. E ele diz o seguinte, que quem é possuído por esse Deus, ele se torna alguém virtuoso e feliz, mas não só durante a vida, também após a morte. Algumas pessoas dizem, fulano de tal é muito inteligente, fulano de tal é muito culto, fulano de tal é absolutamente fora da curva e é infeliz. Se ele é infeliz, ele tem muito conhecimento, mas pouca sabedoria. Quem diz isso é Agostinho. A sabedoria deve conduzir-nos à felicidade. Mas essa felicidade só existe com amor. Platão vai dizer, o que promove o homem e o torna virtuoso e feliz durante a vida e após a morte é o amor. Às vezes você olha para uma pessoa e diz assim, essa pessoa não muda, essa pessoa não pode mudar, essa pessoa ela não é curada, essa pessoa não é transformada, essa pessoa não evolui. É porque essa pessoa ainda não ama. Ou essa pessoa não se sente amada. Mas quem ama é mais virtuoso do que quem é amado. Porque quem ama tem amor em si e, portanto, é possuído por um Deus, o Deus do amor. E isso faz com que você seja virtuoso. Você é capaz de roubar, de mentir, de matar, de explicitar vícios em face da pessoa que você ama, quando você a ama completamente? Não. Por isso o mandamento é ame o seu próximo como a si mesmo. Porque você não mataria a si mesmo, nem roubaria a si mesmo, nem mentiria a si mesmo. E, portanto, se você ama o próximo, ama como a si mesmo. Você não faz o que sugerem que você faça. E então nós percebemos que quem ama é possuído por um Deus. Mas Platão vai explicar o seguinte, de fato, existem dois tipos de amor. Existe um amor que é um amor vulgar, que é o eros vulgar. Existe um amor que é o amor celeste, que é o eros celeste. De maneira que você tem as duas situações. O eros vulgar é dirigido predominantemente pelo corpo, pelo dinheiro e pelo poder. É possível amar o corpo e só o corpo? Sim. É possível amar o dinheiro? Sim, porque o amor às riquezas é a raiz de todos os males e, portanto, é possível amá-lo. E é possível amar o poder. Mas estas formas de amor, diz Platão, são vulgares. Além disso, existe um eros que é celeste, que é um amor superior. Esse amor é dirigido predominantemente pela inteligência e pelo espírito. Ora, veja o que ele diz sobre o amor vulgar. E ele diz assim, eu vou abrir aqui para você. Mal com efeito é o amante vulgar, que prefere o corpo ao espírito. O seu amor não é duradouro. A flor do corpo que ama vem um dia murchar. E então ele se retira ligeiro como as asas, esquecendo-se das declarações e muitas juras que fez. Se não vejamos,
É possível amar assim o corpo? É. Mas qual é o problema deste amor do corpo? O problema é que mesmo a flor do corpo, o corpo belíssimo, em algum momento vai murchar. E se o que eu amo em você é tão somente o corpo, quando este corpo se esvai, o meu amor acaba. E eu sou capaz de me esquecer das declarações e muitas juras que fiz. E então, o relacionamento é sempre uma troca da flor do corpo que se esvaiu por outra flor do corpo que ainda é jovem. E, portanto, esse amor é vulgar. E ele continua dizendo, além disso, considera-se feio entregar-se alguém ao dinheiro ou ao poder político. Este modo de pensar vem de que nada disso oferece segurança e durabilidade. Nem o poder político, nem o dinheiro oferecem segurança e durabilidade. Você está a um negócio de enriquecer, mas você também está a um negócio de quebrar. Você está a uma eleição de se tornar um presidente, mas você também está a uma eleição de se tornar preso. A verdade é que não há esta segurança e não há durabilidade. Mesmo quem ocupa um cargo pode deixar de ocupá-lo. Mesmo quem herdou muitos milhões pode perdê-lo de alguma forma. E, portanto, se eu amo o poder, se eu amo o dinheiro, e se eu amo o corpo, e tão somente isso, o meu amor é vulgar. Mas ele percebe, o que a gente percebe de fato, é que nós precisamos entender e compreender plenamente que o amor traz frutos. E então eu vou construindo este amor. Só que o grande fruto do amor é a felicidade. Quando você encontra um casal possuído pelo amor, eles podem morar em uma kitnet. E eles têm uma vida normal. Eles estão felizes. Por quê? Porque eles foram possuídos pelo amor. Mas não é só isso. Quando você olha um sujeito que é servidor público e ele ama o que faz, este sujeito é feliz. Quando você olha para um empresário e ele ama o que faz, ele é feliz. O amor traz necessariamente felicidade, mesmo na adversidade. Vejam vocês o seguinte, ele diz assim, aliás, antes de eu falar sobre isso, eu quero destacar esse ponto que aparece na tela. Segundo a opinião geral, é mais belo amar publicamente do que as escondidas. É honroso triunfar no amor e vergonhoso nele fracassar. O que Platão está dizendo aqui? Eu vou até mudar aqui de câmera para que a gente possa pensar juntos. Ele está dizendo, olha, segundo a opinião geral, é melhor, ele diz assim, é belo amar publicamente. E é honroso você triunfar no amor e vergonhoso nele fracassar. De maneira que quem ama precisa anunciar o seu amor.
Não existe amar às escondidas. Esse amor, em algum momento, se torna público. Por quê? Porque é necessário colocar para fora isso. Você já deve ter ouvido que a boca fala do que está cheio o coração. E, portanto, não é possível a boca falar coisas que não estão no seu coração e manter essas palavras por um relevante período de tempo, porque ela precisa dizer o que sente. Ao amor é honroso a publicidade, é honroso ser vitorioso e é uma vergonha fracassar no amor. Então, eu conheci uma pessoa que disse que não quer contar para os outros que nós estamos juntos, acha melhor continuar ali escondido, não diz que estamos... É porque essa pessoa não ama verdadeiramente, não ama completamente, não ama de verdade. Porque quem ama verdadeiramente, completamente, decididamente, dá publicidade ao seu amor. Porque esse amor lhe traz felicidade. E agora sim, a gente vai para esse ponto da felicidade. E ele diz assim: a humanidade encontraria a perfeita felicidade se abandonasse às injunções do amor, encontrando cada um o próprio amor e voltando assim ao antigo estado natural. Olha o que ele diz, há um antigo estado natural. Então o homem caiu e saiu do seu estado natural. E a volta ao estado natural é a volta ao amor. E esta volta ao amor significa encontrar perfeita felicidade. A perfeita felicidade é o verdadeiro amor que supera o medo. A perfeita felicidade é um reencontro com o seu estado natural. Eu sei que a gente pode fazer uma leitura, inclusive bíblica, disso, mas eu gostaria de fazer uma leitura da sua história disso. Eu, quando leio um clássico, eu começo a pensar, claro, também nessa perspectiva teológica, mas eu gosto de pensar também na minha perspectiva individual, como um sujeito de direitos, como ser humano. E eu gostaria que você pensasse no quão desinibido você era quando você tinha 3, 4, 5 anos de idade. Você era capaz de falar dos seus desejos, você era capaz de se emocionar, de amar, de gostar. Você era capaz de se debruçar, de se lançar. E com o tempo, aquele amor, você era puro amor. A natureza em mim enlouqueceu, sou todo coração e, portanto, você era todo amor. Mas as relações, e primeiramente as relações familiares, foram tolhendo de você esse amor e foram tirando de você esse seu estado, que era o seu estado natural. E, portanto, você deixou de encontrar a verdadeira felicidade. Porque quando você olha para uma criança de 4 anos, de 5 anos, de 3 anos, e ela está no completamente feliz, você percebe que naquele momento ela é puro amor. E, portanto, ela vive o estado natural, que é o estado do puro amor, que lhe conduz à perfeita felicidade. E você só será capaz de voltar a esse estado natural e, portanto, de experimentar essa perfeita felicidade quando você for puro amor. Portanto, isso não sou eu, e eu não estou fazendo um proselitismo religioso,
e nem trazendo a fala de um padre, de um pastor, de um líder religioso. Eu estou dizendo, Platão. A humanidade encontraria a perfeita felicidade se abandonasse às injunções do amor, encontrando cada um o próprio amor e voltando assim ao seu antigo estado natural. É preciso que você se abandone às injunções do amor. Portanto, que você se entregue completamente. E aí você vai me perguntar, o que é o amor? O amor é um sentimento. O amor é o desejo. E se é um desejo, é porque eu não tenho ainda. Porque quando tenho, aquilo deixa de ser um desejo. E se o amor busca o que não tem, quando tem, não busca mais. Então perguntaram a Sócrates, bom, se o amor deseja e não encontra, se o amor deseja e não encontrava e de repente encontrou, e portanto o que era amor se manifestou completamente, o que nós temos? Que o que era desejo se concretizou. Como é que eu explico então casais que estão juntos há 50 anos e que continuam se amando? O sujeito, ele e a mulher se casaram aos 25, agora eles têm 75 e eles se amam. Como é que eu explico esse amor? Ah, isso é raro. É raro, mas existe. E se existe, qual é a explicação? Essa explicação, Sócrates vai dá-la na obra. E é uma explicação absolutamente sábia, porque basicamente ele vai dizer o seguinte: como é que você mantém o amor? Mesmo quando você já possui o amor. E ele diz assim, deixa eu colocar aqui para você. Se alguém nos declarasse, eu que sou são, quero ser são, eu que sou rico, quero ser rico, eu que possuo isto ou aquilo, quero ter isto ou aquilo, nós haveríamos de responder-lhe. Se quiserem colocar aí na tela, fiquem à vontade. Amigo, tu que possuis a saúde, a riqueza e mais isto ou aquilo, o que de fato desejas é continuar a possuir também no futuro a saúde e a riqueza e o mais. E aí Sócrates diz, ora, desejar que o que possuímos atualmente também possuamos, pode passar para a próxima, nos tempos futuros, não é acaso o mesmo que desejar alguma coisa que não se encontra ainda à nossa disposição e que ainda não temos? E Agáton responde, sem dúvida. O que ele está dizendo aqui? Ele está explicando como é que as pessoas são capazes de continuar amando apesar do tempo. Por quê? Porque você está com uma pessoa e você ama essa pessoa hoje. Você fala, tudo bem, mas eu quero continuar com essa pessoa amanhã. Concorda comigo? Concordo. Ora, se eu quero continuar com essa pessoa amanhã, isso significa que eu amo essa pessoa. Só que amanhã eu ainda não a possuo. Ninguém garante que a sua mulher, que o seu marido, que não vai chegar para você amanhã e dizer, muito obrigado, foi bom até ontem, né? Vamos cantar chiclete com banana, então diga que valeu, o nosso amor
valeu demais, foi lindo, ficou para trás. Nada garante que você não vá ouvir chiclete com banana amanhã. Então o que você tem é só um desejo. Se o que você tem é um desejo, você ainda não possui isso. E como você ainda não possui, você ama. Quando você vê futuro com alguém, quando você deseja estar com alguém no futuro, você já ama essa pessoa no presente. É isso que Platão está dizendo. Você já tem saúde, já tem riqueza, já tem uma pessoa. Por que você continua? Porque eu quero ter isso amanhã. E amanhã é só um desejo, porque eu ainda não tenho. Então, quando eu tenho o desejo de algo no futuro, eu amo esse algo no presente. Mas o que constrói o amor? O amor é o desejo daquilo que é belo e bom. E você vai entender isso hoje com uma maior profundidade. Eu sempre disse isso. Baseado em Platão, o amor busca o que é belo e o que é bom. Busca o que é belo. Busca o que é bom. Exatamente. De maneira que, se o amor busca o que é belo e o que é bom, para eu ser encontrado pelo amor, eu preciso investir em minhas belezas e bondades. Mas vejamos o que Platão, na voz de Sócrates, nos ensina nesse momento. É uma conversa entre Diotima e Sócrates. Diotima diz: numa palavra, podemos então dizer que o amor é o desejo de possuir sempre o que é bom? Sócrates responde: exatamente. E aí Diotima: que método devem praticá-lo os que buscam o que é bom? É a criação da beleza segundo o corpo e segundo o espírito. Então é investir na beleza segundo o corpo e segundo o espírito. Todos os homens desejam procriar segundo o corpo e segundo o espírito. A união do homem e da mulher nada mais é do que a procriação. E nesse ato há alguma coisa de divino. A procriação e o nascimento são coisas imortais num ser mortal. Tal ação, porém, não se realiza no que é desarmonioso. O feio está em completa desarmonia com o que é divino. Acho que Platão seria cancelado nos dias de hoje, né? E Sócrates também. O feio está em completa desarmonia com o que é divino. A nossa sociedade tentou, e vem tentando, mas agora passou a encontrar resistência, colocar na cabeça das pessoas de que o feio é bonito e de que é bonito ser feio e de que o amor não vê beleza, que é uma coisa interna, você ama e só. Mas veja o que ele diz aqui, né? O que Platão diz aqui. Ele diz: todos os homens desejam procriar segundo o corpo e segundo o espírito. É a criação da beleza segundo o corpo e segundo o espírito. Não é só corpo. Outro dia eu falei, não adianta bumbum na nuca e nuca vazia. Mas também não adianta só nuca cheia e corpo acabado. Tem que ter os dois. Se você está feio, o feio está em completa desarmonia com o que é divino. Você está em desarmonia com o amor. Porque o amor é essa busca da beleza e da bondade em todos os sentidos. O que constrói o amor de um casal
essa busca ininterrupta por beleza e por bondade. O que constrói a perenidade de um casamento é a ideia dos dois estarem sempre se cuidando, física e espiritualmente e intelectualmente, de forma a um manter a admiração em relação ao outro. Mas não é só casamento. O que mantém uma empresa perene, portanto, o que torna uma empresa perene, é essa busca ininterrupta por bondade e por beleza. O que isso quer dizer? Eu procuro ser belo. Beleza. Cada vez é mais bonito o meu produto, cada vez ele tem um design melhor, cada vez ele tem uma apresentação melhor, um corte melhor, uma qualidade melhor. E bondade, competência, resolução, velocidade, tudo. Tudo. Se você para no tempo, você perde a perenidade. Você precisa continuar investindo ininterruptamente em suas belezas e em suas bondades, porque isso vai fazer com que você seja possuído pelo amor. E veja, quem diz isso aqui não sou eu. Está na obra O Banquete de Platão, e aqui na voz de Diotima. Aliás, aqui já é Platão. O feio está em completa desarmonia com o que é divino. E, portanto, não é bonito ser feio. E nem é feio ser bonito. Por fim, o amor é o desejo da imortalidade. Quando ele diz, quando o homem e a mulher procriam, há ali na procriação e no nascimento algo de imortal num ser mortal. Por quê? Porque ele perpetua a espécie. Quando alguém escreve um livro, a obra da pessoa persiste para além da vida dela. Qual o nome que se dá aos membros da Academia Brasileira de Letras? Eles são os imortais. Por quê? Porque mesmo após a sua morte, a sua obra persiste. Eles criaram, e há algo divino nessa criação. Ele vai dizer aqui, o amor consiste no desejo de posse perpétua. Se puderem colocar na tela, por favor. O amor consiste no desejo da posse perpétua do bem, donde resulta que o amor é também o desejo da imortalidade. Quem ama tem esse desejo da imortalidade. Quem ama no eros celeste, no mais elevado padrão de amor, neste amor que não é vulgar e, portanto, que não se limita ao corpo, que ultrapassa o corpo, ele quer a imortalidade, ele quer a perpetuidade. Ele cria uma empresa que ele quer que exista daqui a 200 anos, ainda que ele não exista daqui a 200 anos. Ele quer um relacionamento e ele quer procriar porque ele quer ter filhos e ele quer perpetuar aquela espécie. Ele quer perpetuar aquela família. E quando ele pensa no plano espiritual, ele busca a Deus porque ele quer uma vida eterna. Porque o amor é o desejo da posse perpétua, é o desejo da imortalidade. E você viu aqui que o amor é a forma mais poderosa de infundir no homem felicidade, tanto durante a vida quanto após a morte. E quem ensina isso é Platão. Eu sempre digo isso. Ler um clássico é maravilhoso. Por quê? Porque você pode perceber e beber na fonte.
parar de citar alguém que citou alguém que citou alguém. Você vai lá e você mesmo cita a pessoa. Você conhece a pessoa. E você pode dizer, não, mas Platão disse isso. Quem disse que o feio está em desarmonia com o que é divino não sou eu, não fui eu. Quem disse foi Platão. Você vai lá discutir com Platão. Não precisa discutir comigo. E aí você começa a entender que à medida que você vai lendo os clássicos, você vai mudando de nível. Você vai se aprofundando. Seu nível vai subindo. O seu debate se torna outro. Por quê? Porque você passa a formar um pensamento crítico. Essa capacidade de reflexão. Eu disse que eu faria um sorteio. E eu vou fazer um sorteio, mas antes disso, vou passar um vídeo de 1 minuto. E eu volto para fazer o sorteio de uma vaga no Clube de Leitura, para fazer o encerramento aqui, para lhe dar uma notícia. Assista esse vídeo, é 1 minuto. Dentro da Vitalícia, o meu foco principal era o Clube dos Pensadores, com o propósito de conhecer outras obras, ler sobre coisas diferentes, e isso engrandece muito todas as outras áreas da nossa vida. É uma entrega tão grande que nos promove um desenvolvimento pessoal muito grande. Eu estou muito satisfeita, muito feliz, e o Summer entrega muito mais do que a gente espera e está sendo fantástico. Tinha livro que eu não dava conta de seguir o cronograma. Eu já lia tudo de uma vez, assim, devorava os livros e ficava ansiosa para poder ouvir os destaques dele. Eu fiquei tão encantada com o Summer que, na realidade, eu costumei, em alguns livros, escutar de novo tudo e ainda fazer anotações. Ele solta, né, os PowerPoints, coisa, mas eu gostava realmente de anotar no livro e depois anotar no caderno. Sou advogada, acostumada a ler bastante, mas eu não imaginava que eu precisava introduzir na minha rotina a leitura de livros clássicos, né? E foi através do Clube dos Pensadores que eu comecei a ter essa rotina de ler. Lá você tem que, enfim, você tem que cumprir ali um roteiro, é um livro por mês durante 1 ano. Hoje eu já estou no 5º mês lendo o 5º livro e, assim, completamente apaixonada. A leitura dos clássicos me levou a fazer novos links, novas associações. Hoje eu estou uma pessoa muito mais criativa. Eu não imaginava que depois de tanto tempo, depois de ter lido tanto, eu ainda fosse conseguir através de um livro. Super recomendo aí o Clube dos Pensadores. Você que não tem uma rotina, não consegue se comprometer ao ler um livro, é bacana quando você entra no clube, porque você tem outras pessoas ali, você tem uma rotina de ter que ler um pouquinho a cada dia, as aulas dele aos sábados, sempre para te manter motivada, então eu acho bacana. Hoje você entendeu o que é o amor e o que o constrói, essa busca ininterrupta pela beleza, pela bondade. Mas como é que você percebe o amor? Como é que você aplica o amor? Como é que você valoriza o amor? Como percebê-lo, valorizá-lo e aplicá-lo no seu cotidiano? Essa resposta eu vou lhe dar amanhã. Agora eu vou fazer o sorteio de uma vaga no meu clube de leitura, que é o Clube dos Pensadores. Eu fiz um último post, não é o Reel. Eu fiz um vídeo chamando para a aula, não é este. Há um post em que eu falo sobre Chanel já foi só uma loja de chapéu na Rua Camon, em Paris. Neste post, eu quero que você comente a seguinte frase para poder participar do sorteio. A frase é: ler é amar-se. Ler é amar-se. Ou é se amar, como você preferir, mas ler é amar-se. Escreva quantas vezes você quiser. É só você ir até o meu post lá e escrever: ler é amar-se. Enquanto você escreve, deixa eu lhe contar sobre o Clube dos Pensadores. O Clube dos Pensadores é um clube de leitura em que durante 12 meses nós lemos 12 obras juntos.
São 12 obras clássicas, são 12 livros clássicos. Eu tenho até os livros aqui, eu vou pegar alguns deles para vocês verem, que a gente lê lá. Por exemplo, a gente lê O Alienista, de Machado de Assis, a gente lê As Aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, a gente lê A Pata da Gazela, de José de Alencar, a gente lê Hamlet, de William Shakespeare, Os Maias, de Eça de Queiroz e muitos outros. Para você ler essas 12 obras comigo, eu não preciso mexer na sua rotina. Eu preciso que você dedique 15 minutos por dia para a leitura. Eu lhe envio um roteiro e você segue esse roteiro durante a semana, lendo 15 minutos por dia. Aos sábados, eu disponibilizo uma aula reflexiva, como é que eu fiz aqui hoje, sobre os trechos lidos naquela semana. Mas pensando na sua vida prática, na sua aplicação cotidiana, para que você possa ler, entender, refletir e viver a obra. E a gente vai fazendo isso ao longo do ano. E quando você se percebe, você leu 12 obras em 12 meses. Essas obras são clássicas, são livros atemporais. Mas dessa vez, no lançamento do Clube de Leitura, eu decidi fazer uma coisa diferente. Claro que isso fica sujeito à disponibilidade de estoque. Mas eu decidi que as pessoas que entrarem para o Clube dos Pensadores na quarta-feira, eu vou enviar para elas as 12 obras. Eu disse, eu vou enviar a elas a biblioteca do clube. Os 12 livros físicos, o box, que vai também com os marca-páginas, com um caderninho de anotação, vai chegar na casa da pessoa. Eu vou mandar para ela os livros físicos, para que eu e ela possamos ler a obra na mesma edição, acompanhando nas mesmas páginas. E para que ela tenha os livros em casa. Esses livros que são lindos, né? Você coloca, os boxes servem até como objeto de decoração. E aí você vai receber isso. Bom, já temos o resultado do sorteio? Diz que já temos, vamos colocar na tela. Graziele Tomás. Está até na tela para quem está vendo ali. Graziele _Tomás. Ler é amar-se. Graziele, muito bem-vinda ao Clube dos Pensadores, muito bem-vinda ao Clube de Leitura. A gente vai lançar na quarta-feira, mas você já está garantido. O pessoal vai entrar em contato para fazer a sua matrícula. Senhoras e senhores, resta uma pergunta na noite de hoje. Como é ou como você percebe, aplica e valoriza o amor? Como aplicar o amor? Como viver o amor? Como perceber? Porque ele pode estar aí. Essas perguntas que trazem impacto ao nosso cotidiano serão respondidas nesta terça às 20 horas. Eu espero você lá. Um grande abraço, uma boa noite e até amanhã às 20 horas.